Estou aqui na comunidade de Santo André, que para mim é muito importante, Santo André, Bahia, para deixar bem claro que é o Santo André da Bahia, aqui em Santa Cruz Cabrália. E que é o que a gente faz aqui? O que eu percebi logo que eu cheguei, em 1989, é que aqui tem uma comunidade muito pura, né? Muito pura, é uma junção de 3 famílias. Então, assim, não é Porto Seguro, não é Cabrália. Aqui é a comunidade de Santo André. Tem um diferencial, assim, como pessoas. É quase que uma grande família fechada num cerco de 800 habitantes. E nessa minha trajetória de 89 até agora, eu percebi pessoas muito fortes, né, que tem a família dos Guerras, tem a família dos Reis, tem a família do Alcântara da Luz, mas assim, eu me apeguei em todas, assim, para dizer que eu não fiquei só com a dos Reis ou só com a Alcântara da Luz. Eu fiquei com toda essa comunidade. E o que eu percebi é que eles estão aqui enquanto pessoas mesmo, assim, que eles às vezes nem percebem a importância e que eles têm enquanto comunidade mesmo, né? Comunidade. Aí logo que eu cheguei, eu me aproximei de uma instituição, que é a Associação de Moradores de Santo André, que é a AMASA, né, a sigla, Associação de Moradores e Amigos de Santo André. Aí eu fui participando enquanto nova moradora, né? Porque eu cheguei, eu falei, não, eu quero me aproximar por aí, né? Porque eu não quero só ser mais uma pessoa a morar, eu quero ser uma pessoa que vou contribuir também com essa comunidade. E como eu sou assistente social de formação, eu peguei mais esse lado. Eu aluguei uma casa, que era, na verdade, nem aluguei, peguei uma casa emprestada para morar, que era a casa da Dudu. Dudu era uma italiana que eu conhecia no Rio, e aí ela emprestou a casa e nós moramos lá. E quando eu vi que eu abri todas as bonecas da minha filha, que eu tinha uma filha na época, né? Que eu vim casada com Maurício Sacchi. Então Maurício já conhecia Santo André antes da minha pessoa, eu nunca tinha vindo aqui. E Maurício me trouxe um lugar onde ele me convenceu que eu ia envelhecer junto com ele aqui. Aí eu achei que era uma boa proposta de casamento, né? Envelhecer junto num lugar lindo desse. E aí quando nós abrimos assim brinquedos, Barbie, bonecas, eu vi que se aglomerou um bocado de criança. E essas crianças não saíam mais lá de casa, né? Era ali perto da casa da Dudu, era ali mais a família dos Guerras que estavam próximo da gente, né? Porque é dividido mais ou menos territorialmente. À beira do rio são os dos Reis. Lá atrás tem a Alcântara da Luz e os Guerras estão no meio, no morro ali, mais em cima das imediações, aonde a gente estava. Ainda não tinha estrada. Então era tudo junto, não tinha essa rodovia. Então eles desciam da ladeira lá de cima e vinham lá para casa e ficavam. E eu ficava com aquelas crianças todas ali e minha filha também. Então eu vi que ali tinha uma necessidade de um brincar. Mais do que tudo era um brincar que eles queriam, eles não queriam nem comida. Não era questão de assim, estava na hora do almoço, eu falei, vocês não vão para casa? Mas não era isso, eles queriam bonecas, brincar. Então eu vi que tinha uma necessidade do brincar muito grande aqui. Então eu deixava. Aí depois de um certo tempo eu vi que eu precisava fazer alguma coisa mais palpável. A Associação de Moradores é uma associação política, para ver se está faltando água, se está faltando estrada, se está faltando segurança, educação. A que eu queria criar era uma voltada para a cultura, mas com a cultura com responsabilidade, entendeu? Aí foi quando eu percebi que era necessário abrir uma instituição voltada para o brincar também. O brincar, mas primeiro estudar, né? Porque aí eu fiz uma associação chamada, que hoje existe ainda, você vai conversar com alguém que talvez seja ainda dessa instituição, que é o Centro de Convivência e Cultura de Santo André. Aí eu fundei essa instituição pensando nesse brincar e pensando também na educação formal, porque eu vi que eles não tinham com quem fazer o dever de casa ia e voltava do mesmo jeito, porque em casa não tinha quem ensinasse a fazer o beabá. E aí eu falei, vamos fazer um reforço escolar dentro dessa instituição. Depois do reforço escolar, eles brincam, ou capoeira, que nós tínhamos capoeira, ainda não conhecia o Pinguim, mas era uma capoeira que eu trouxe um rapaz de lá de Cabrália para dar aula. E tinha o balé, que as meninas gostavam do balé. Aí tinha o balé quem fazia era a Roberta Carneiro,
E ela foi muito parceira nesse sentido. E a Sueli, que era a diretora da escola, ela me ajudava na parte do reforço. Aí a Patrícia Águida, que hoje é professora formal do município, ela não era professora do município e me ajudava no reforço escolar, porque eu não sou da pedagogia, eu sou de serviço social. Aí a Patrícia me ajudava. Então eu fazia esse trabalho com as crianças para o reforço escolar e depois soltava eles nas atividades culturais, né? Eu tinha uma biblioteca dentro do centro. Na época era ali do lado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, era uma casa ali que era do finado Marivaldo, e a gente fazia ali as atividades. Depois passamos para onde é a sede do IASA hoje, era a sede, o IASA ainda não existia, né? Então o Centro de Convivência e Cultura foi a primeira instituição que criou esse bloco cultural, mas sempre conectada com a Associação de Moradores, que para mim é uma das instituições mais importantes aqui do povoado. E eu pode pegar o livro de ata lá, tá lá no histórico, eu nunca deixei de participar de uma reunião e trabalhar em cima dessa questão voltada para políticas públicas, de saneamento ou de qualquer outra coisa voltada para questão que tem que ser conexão direta com a prefeitura. Eu fazia a parte lúdica, né, com o Centro de Convivência. Aí, assim, fundei a associação com o CNPJ, com tudo, aí depois vieram as outras pessoas, eu tive que ir morar um tempo fora daqui, porque meu marido Maurício foi fazer o Clube Med lá em Trancoso, em Arraial, e aí eu preferi morar lá porque era longe, distante, para ir voltar todo dia. Aí nesse período assumiram o Centro de Cultura, de Convivência e Cultura, a Rimena, a mãe dela, a dona Virgínia, e fizeram lá um trabalho voltado para a dança, que também é louvado. Mas assim, nós perdemos um pouco esse elan da responsabilidade com a questão da escola formal, porque a escola formal, ao meu ver, era a coisa mais importante quando eu criei esse espaço, né? Mas, assim, cada um faz a gestão do seu jeito. A gestão já não estava na minha mão, ficou na mão de outros, e eles fizeram esse tipo de relação com a coordenação do centro. Aí, enquanto eu fui para Arraial, eu levei minha filha menor, que é uma filha que tem uma melanina mais acentuada. É uma menina negra, linda, que se chama Moara. E lá em Arraial, a gente percebeu o racismo de uma forma bem forte. E Moara sofria muito com essa questão racial, porque ela foi estudar numa escola em que as pessoas não aceitavam ela naquela cor. E aí ela voltava para casa e chorando porque queria não voltar mais para aquele lugar onde ela sofria o racismo. Aí eu percebi um Arraial que tinha um separatismo ali, tipo, tinha uma apartheid. Porque quem morava lá no bairro de Arraial de São Pedro, São Tiago, atravessava a fronteira da Rua do Mucugê, que é a Rua Bacana, só para trabalhar. Então eram os negros que vinham trabalhar e voltavam para o seu lugar. Moara estudava numa escola particular, porque eu cheguei fora da inscrição normal, ela teve que ir para uma escola particular. Na escola particular só tinha branco, ela era o estranho no ninho. Então eu sofri com isso, Maurício também, meu marido sofreu muito com isso, mas eu resolvi buscar dentro de mim a minha história de Rio de Janeiro, de movimento negro dos anos 70, lá no Rio, que eu ia para Cinelândia, lutava contra o racismo, quando foi fundado o MNU. Aí eu falei, bom, eu vou ter que mexer nessa caixinha, porque agora é a hora. E eu mexi nessa caixinha de uma forma tão violenta, porque mexeu com as minhas meninas, mexeu comigo, né? Então eu pedi licença para o meu secretário, que na época eu trabalhava lá na Secretaria do Litoral Sul, de Arraial, para fazer o Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Aí nesse Conselho de Igualdade Racial, eu tinha que ter uma instituição da sociedade civil, pautando essa questão racial no município de Porto Seguro. Aí nesta hora eu não tinha essa instituição lá. Aí eu tive que fundar, aí lá vai eu fundar outra instituição, né? Fundei aqui, fundei lá. Aí lá eu fundei essa instituição Brasil Chama África e fiquei como presidente para trabalhar essa questão. E o prefeito deu a gente carta branca para fazer a secretaria, não, mas não deu secretaria, deu coordenação. A coordenação de igualdade racial. Aí eu fiz esse trabalho com, primeiro, um conselho de igualdade racial que existe até hoje, né, um conselho lá em Porto. Depois ele
virou superintendência e hoje tem o conselho, a superintendência, a coordenação e o Instituto Brasil Chama África, que é a instituição que eu faço parte até hoje. Nós fazemos aquela mola mestre dessa política pública em Porto Seguro. E depois eu acabei indo para o mestrado, aí eu falei, vou falar sobre essa história, porque eu acho que esse é um projeto de pesquisa que virou verdade, e aí eu fui com essa proposta de fazer o mestrado voltado para a questão racial, com a história do movimento negro Porto Seguro, como ela se deu. E não foi nada mais, nada menos do que a minha história própria, né, da minha filha e de todo esse movimento que virou um projeto de lei, né? Então eu achei isso muito interessante e fiz isso, e até hoje a gente está nesse trabalho e assim, sou mestra nessa questão das relações étnico-raciais e voltei para Santo André. Aí voltei para Santo André, abrimos essa Vila Criativa também para discutir essas questões raciais e também agora mais forte ainda a LGBTQIA+, porque a questão dos trans, dos gays, de uma forma geral, eles estão quase páreo com o negro. Então, hoje, o Santo André já é outro, né? Hoje tivemos a pandemia, a comunidade cresceu, né? Chegaram muitas pessoas que foram reféns da pandemia e acharam aqui um lugar ao sol, assim, um lugar protegido, né? Então, se você for hoje ver quem mora aqui, dos 800 habitantes que tinham na época, aumentou para 1.500. Então, assim, esses 1.500, tem pessoas que eu não conheço, mas tem pessoas que chegaram, e muito nessa linha aí, chegaram muitos trans, muitas pessoas querendo um lugar ao sol também, porque achavam que aquele era um lugar pequeno, que eles poderiam ser mais bem recebidos. E eu acho que, assim, Santo André hoje é um lugar que a gente tem que prestar atenção. Eu acho que tem que prestar atenção, porque o tal do crescimento, que desde a época da Copa, né, que veio a comunidade alemã para cá, e depois também com o desenvolvimento do turismo, esse desenvolvimento não chegou o desenvolvimento tanto do saneamento básico, não chegou da educação, a escola continua a mesma, não cresceu assim intelectualmente, não cresceu assim também no espaço, assim, faz uma reforma ali, mas não tem um cuidado de capacitação dos professores. Então, assim, a saúde está ali com aquele postinho que foi feito também com muito apoio de pessoas moradoras. Então, assim, o consultório dentário foi feito por um parceiro morador. Então, assim, a parte política e de infraestrutura não avançou. Tanto é que, se você vê lá onde a gente estava em 1998, que reclamavam da água, a qualidade da água continua ruim. Nós não temos onde jogar o nosso lixo, o lixo ainda não é reciclado. É um problema grande, mas assim, vai chegar agora um movimento do mercado imobiliário pesado. E esse movimento pesado, os nossos nativos não estão ainda preparados para isso. Eles ainda não estão sabendo como que vão negociar com isso. Claro que eles vão acabar entrando para a casa de para fazer a cozinheira ou não sei o quê. Mas, assim, eu estou dizendo no sentido, assim, quais são as condicionantes? O que essas pessoas que vão entrar com essas 70 casas na orla, que eu não tenho nada contra, porque eu acho que é importante o crescimento, né? Porque tanto o terreno está ali, se não fosse esse, vai ser outro. Mas vamos negociar com essa pessoa que vai fazer essas casas, o que ele pode fazer para melhorar a qualidade desses 800 habitantes que já estavam aqui, entendeu? Então, eu acho que, nesse sentido, a associação de moradores teria que ter uma pessoa muito equilibrada para sentar na mesa e negociar. Eu não digo nem com prefeitura, negociar direto com o empresário. E lá em cima, depois a gente vai na prefeitura e vai ver as condicionantes, que esses são os nomes técnicos, né? Das condicionantes, do uso do solo. Nós estamos dentro de uma APA, uma área de proteção ambiental. Então, assim, a gente tem que estar muito forte, muito unido para poder negociar com esse grande empreendedor, que não são poucos. Vai chegar esse grupo que vai fazer essas casas, mas já tem outros pensando. Então, não vai sobrar pedra sobre pedra nessa orla, assim, com os nativos. Então, os nativos, em vez de ficar assim, brigando entre eles, tem que cuidar um do outro e falar, vamos negociar.
Eu vou tirar um exemplo do pier, né? O pier comunitário. Aqui deveria ser aqui em frente, que aqui é onde concentra a maior parte dos nossos pescadores. Pescadores nativos, que aqui é uma vila de pescadores, entre virguleta, né? Entre aspas. Mas não tem um espaço para o pescador desembarcar seu pescado. Aí, se ele vai desembarcar ali ou ali, naquele pier ali ou nesse pier ali, ele não pode, simplesmente porque aquele pier é particular. E quando nós fizemos a proposta do primeiro pier nascer aqui, era para fazer um para comunidades, porque aqui é onde param os barcos de pesca, mas não conseguimos avançar. Então, assim, a comunidade, se não conseguir organizar, a sociedade organizada, como deve ser, não vai ter nunca nada. Então, assim, o pier é um exemplo que não deu certo. Negociamos e negociamos e não levamos. Então, assim, o pier público não nasceu por falta de articulação da organização da sociedade aqui, da associação. Então, assim, enquanto a gente não se organizar, a gente não vai ter nada. E se vai vir esse movimento todo desses grandes empresários vendendo condomínio, casas, se a gente não sentar com eles para negociar o que realmente nós precisamos. Há anos eles falam que precisam mesmo é da água. Cadê essa água? Não tem essa água. Um tratamento de uma água potável para as pessoas. Se você vê a cor da água, é laranja, quase vermelha. Então, assim, a Alemanha, na época que veio a Copa, eu vi que teve essa mesma discussão, porque é a mesma discussão sempre, é a água. Aí eles falaram, vou deixar 300 mil reais para vocês botarem um filtro, contratar até que filtro de Porto Seguro. Mas, assim, quem viu isso? Quem viu esse movimento feito mesmo? Não vimos. Então, assim, fica muito solto em conversas entre quatro paredes, entre quatro pessoas da comunidade que não nos representam, Então, isso não pode. Então, a gente tem que achar um meio de a comunidade amadurecer e dialogar com quem está realmente investindo e que quer entrar aqui dentro, tem que deixar o seu legado, a sua condicionante para fazer todo esse estrago, né? Que vai ser um estrago, são mais gente, é mais esgoto, é mais coisa, é mais gente fazendo mal para essa natureza. Então nós temos projetos de ambientais como o Projeto Maré, tem um projeto de música como IASA, tem um projeto das crianças da Escola Waldorf, tem um bocado de coisa bacana. Mas assim, todos esses projetos precisam se unir para ver o que nós queremos desse Santo André. Que Santo André nós queremos? A educação, o esporte, os jovens voltados para a drogadição. Perdemos muitos jovens para a drogadição. Vamos ficar assim fingindo que não estamos vendo? Não, temos que ver. Por que os jovens não terminam o ensino médio e vão para a universidade, que agora tem, que antes não tinha, mas agora tem. Então a gente tem que batalhar para ajudar essas famílias, as mães que não estudaram porque não tiveram oportunidade de ir para o EJA. Eu já fiz uma batição de porta em porta para chamar para ir para o EJA, para a mãe aprender a ler e escrever, porque o problema de não fazer o dever de casa era porque elas não sabiam ler. Então, assim, tudo bem, não culpo elas, mas agora que tem uma escola aqui, que tem um professor para ensinar jovens e adultos, vamos levar elas de volta para a escola sem problema. Ninguém vai ficar rindo dela porque ela está na sala de aula. Ela vai ter que aprender, porque senão ela vai fazer esse círculo vicioso. Eu não estudei, meu filho também não precisa, não. Ninguém precisa, ele vai lá roçar, vai fazer. Não, eles podem ser. Tem uns meninos que gostam do mar. Aí tem um projeto que é parceiro nosso aqui da vila, que é o Coral Vivo. Aí eu falei, poxa, se esse menino estudar, se ele conseguir fazer até o ensino médio, ele vai conseguir trabalhar no Coral Vivo como um dos barqueiros, ou aprender alguma coisa sobre o coral, sobre a vida marinha, que é onde eles vivem, é o habitat deles. E ele gosta, ele não precisa ser um pescador, ir lá se matar com rolo compressor e fazer essa pesca predatória, porque eles acabam indo para o caminho mais rápido, que nem sempre é o melhor, que eles morrem, né? Vai mergulhar com compressor e tudo. Então, assim, os meninos, eles precisam aprender para poder, pelo menos, entender qual é o mecanismo dessas ONGs que estão chegando. O Projeto Baleia Jubarte, Projeto Coral Vivo, vários projetos voltados para a vida marinha, Projeto Budião, para proteger o peixe budião, porque está morrendo. Então, assim, tem coisas incríveis e a Universidade Federal, ela está trabalhando nessa onda aí do meio ambiente. Então, dá para botar esses meninos, pelo amor de Deus, segurar na mão deles até o ensino médio, para depois eles pegarem o caminho da universidade, fazer um Enem,
Então, esse é o meu sonho maior, entendeu? Eu tô aqui velhinha, né? E fui lá, fiz meu mestrado, né? A universidade está aqui, eu vou ali, faço. Então, assim, todo mundo pode. Não precisa ir para São Paulo, vamos mandar meu filho para São Paulo para estudar, não. Seu filho vai até ali em Cabralha, pega um ônibus e vai para a universidade. A vida é dura, mas depois os louros vão ser bem colhidos, entendeu? Aí essa é a minha proposta. Eu sou carioca, nasci em 1963 em Ramos, que é um subúrbio carioca. Nasci de parteira, sou gêmea. Na verdade, nasceu meu irmão primeiro e ninguém esperava por mim, né? Porque, na verdade, eu nasci de parteira e não tem ultrassom, ninguém sabia que tinha outro ser. Eu, para estrear nesse mundo maravilhoso, né? Então eu tenho uma missão muito forte, já que ninguém me esperava, agora me aguarde. Mas assim, sou carioca e nasci lá no Rio, minha mãe lavadeira, 9 filhos, eu sou a caçula. E o que aconteceu? Ela se separou do meu pai, aí queria que eu ficasse com ela, porque ela não queria dar nenhum dos 9 filhos para o meu pai. Aí ela me colocou num colégio interno. Aí eu fui criada no colégio interno por 14 anos, reprimida total, na Tijuca. Assim, saí de Ramos, fui para um bairro aristocrata lá da Tijuca, Cafona, e fiquei lá na Tijuca, num colégio kardecista. Aí a assistente social entrou. Porque é por isso que eu entendi o papel da assistência social. Porque eu saí daquele lugar lá violento, favela e tudo mais, e fui para um colégio aristocrata onde tudo era amor. Era um colégio... Já fez? Tchau, obrigada. E aí eu vivi 7 anos num colégio interno, não era colégio que você saía, interno. Então era ali, ó, só a luz do espiritismo e sofisticação da sociedade que mantenedoras. Né? Então você teve uma educação que quando você saiu com 14 anos, você já não sabia o que tinha lá fora, mas você tem que ser devolvida para a sua comunidade com 14 anos. Aí quando você é devolvida para essa comunidade, você não quer ficar lá, porque você não é mais daquele lugar. Então toda aquela violência que só tinha no amor dentro do colégio, que era todo mundo irmão, fraternidade, não sei o que mais, Jesus em cima de tudo, amar o próximo como a nós mesmos, aquela coisa toda que eu aprendi quando eu de 7 anos a 14 é uma fase importante, né? 7 anos. Imagina, eu saio da minha casa, minha mãe me bota o meu melhor vestido. Eu falei, minha mãe vai me levar para passear. E o jardim era cheio de gerânios, tudo assim, tom sobre tom, rosa, não sei o quê. Eu falei, nossa, minha mãe nunca me levou num lugar tão bonito para isso, né? Tipo, super bem cuidado o jardim, casarão, né? Tipo assim, tudo de mármore, pedra, não sei o quê. E eu com as tranças lindas, com fita, sapato de bolinha, sabe aquelas meinhas, sapatinho branco, pulseira de chapinha, escrito seu nome, que deu minha madrinha. Aí eu falei, minha mãe vai me levar para um lugar muito importante, que eu tô tão bonita. Aí chegou lá, minha mãe me entrega lá e vai embora. E eu não vejo minha mãe mais. Aí minhas tranças, eles cortam assim, tipo minha trança, minha trança cai, minhas pulseiras de chapinha, até hoje eu não sei onde foi parar, meu vestido, e me botam uma roupa igual a todo mundo que já estava lá. Um uniforme. Eu fiquei lá, para sempre. E aí falar, isso aqui é sua mãe agora, que é uma menina mais velha que ficou tomando conta de mim enquanto eu me adaptava lá naquele lugar. E eu nunca mais vi ninguém da minha família, ninguém. Aí eu fiquei lá, e meu pai, que queria me roubar da minha mãe, ele ia lá, falava que ele era da Assembleia de Deus, né? Ele é pastor. Aí ele falava, esse lugar que essa mãe te colocou é o lugar do diabo. Esses aqui ficam vendo espírito, vou falar que você vai ver espírito, você não pode ficar aqui, você tem que fugir daí. Aí eu falei, mas pai, como é que eu vou fugir? Eu tô aqui presa. Aí ele ficava do lado de fora me dando tudo santinho da Assembleia de Deus. Nossa, foi uma confusão. Aí eu fiquei lá, né? Porque aí eu esqueci do resto, deu uma apagão, né? Assim, tipo, você apaga tudo e você vai viver essa nova vida, né? Aí estudei lá, 1ª série, 2ª série, 4ª série, 5ª série, 8ª série. Fiquei lá, porque lá tinha tudo, colégio de tudo, de bordar, de prendar, mulheres prendadas, né? Mas depois eu voltei para casa assustada.
Eu não vi nada. E assim, sexo então não se falava. Porque era um lugar de colégio feminino e colégio masculino, departamento, tinham 2 departamentos. E a gente não tinha essa educação sexual. Claro, ninguém tinha, nem na minha casa também, ninguém falava sobre isso, né? As meninas só sabiam que depois que engravidavam que existia sexo. Mas assim, mas lá eles não falavam mesmo, era tabu. Aí eu voltei para casa e foi muito chocante. Porque eu falei, eu não quero ficar aqui. Esse lugar é muito violento. E aí eu falei, não quero. Aí eu chamei a assistente social me pegou de volta. Me levou para casa dela. Aí eu fiquei morando na casa da assistente social um tempo. Aí minha mãe deixou. Aí eu fiquei, aí depois eu falei, não quero morar aqui não. Aí eu fui embora morar na Zona Sul, aí fui morar, dividir apartamento com amigas. E aí a visão deles com relação a mim é que ela é de fora. Mas eu aqui me sinto acolhida, me sinto muito acolhida. Principalmente os que já se foram, né? Porque tem muita gente que não está mais aqui e eu convivi muito com essas pessoas mais velhas aqui. Então eu me sinto muito mais em casa aqui. Se eu for agora voltar para minha casa, eu não vou me sentir dentro de casa. Aqui eu me sinto em casa, entendeu? Do que lá. Lá eu não me sinto. Mas assim, com todo respeito, sei que são meus parentes sanguíneos e tudo, mas não é a minha vida lá mais. E assim, aí, hoje eu vivo. Eu não tenho aquela coisa assim toda apegada a um relacionamento. Relacionamento afetivo também foi complicado. Primeiro porque ninguém nunca falou sobre isso. E as minhas relações amorosas não foram muito saudáveis, né? Porque eu tive medo, muito medo. Tudo me dava medo. O homem me dava medo. Mulheres eu nunca experimentei, mas no colégio teve quase essa chance de virar lésbica, porque era colégio feminino, até 14 anos você tem vontade, né? Então, assim, foi muito complicado. Aí Maurício foi um cara que me respeitou, que me valorizou. Por isso que a gente ficou 30 anos, porque a gente teve uma relação de respeito, né? E lá no Rio, não, lá no Rio era bagunça. Eu não tive nenhum relacionamento que durou. Foi relacionamento, assim, de noite, de festa. Relacionamento, assim, namorar, não tive. Porque eu também não permitia, também. Eu fiquei com medo, assustada, eu ficava assustada. E Maurício foi o que me chamou para casar. Esse eu gostei, porque me chamou para casar, porque os outros eram para chamar para transar. Transar, eu transei, mas aí foi embora, vai. Mas assim, essa relação de estar todo dia foi muito legal com o Maurício. Por isso que eu dou maior valor a ele, sabe? Apesar da gente não estar junto, eu nem quero outro, porque não me interessa mesmo. Porque foi bom com ele, porque teve um respeito. Principalmente porque minha vida assim, sexual, amorosa, foi complicada, porque não foi uma coisa saudável, porque eu não tive um relacionamento. Claro, foi o legado da minha família também, que a minha mãe teve só o meu pai, fez 9 filhos com ela, né, tipo naquela situação de que vou te usar, e teve filhos, e ela como mãe não deixava ele levar nenhum, ela criou todos. Eu achei um absurdo, como lavadeira, criando 9 filhos sem apoio. Ela foi guerreira, mas assim que eu saí de lá do colégio, eu fui trabalhar na fábrica, que tinha uma fábrica lá perto de casa. Fui trabalhar na fábrica, fazendo auxiliar de costura. Mas eu não dava conta, porque eu era muito rebelde, porque eu era uma criança, né? 14 anos, 13, 14, porque eu saí com 14. E aí depois eu comecei a pensar que eu queria trabalhar com arte, cultura. Aí eu fui trabalhar com cultura, fazendo produção cultural. Aí fiquei um tempão fazendo produção cultural independente, sem receber nada. Fiquei tem um lugar lá chamado Teatro João Caetano, no Rio. Eu fiquei lá com o Albino Pinheiro, que é um Albino Pinheiro, sabe, o Albino Pinheiro antigo, que fundou o Projeto 66. E eu ficava lá com ele fazendo nada. Ele falava assim, vai lá pagar o ECAD. Aí eu ia lá pagar o ECAD. Vai lá não sei aonde comprar um refrigerante para botar no camarim, que tinha Laide Costa, Elza Soares, aí o Barramalho ainda estava começando, Jackson do Pandeiro. Aí eu fiquei encantada com aquele mundo artístico. Então eu queria trabalhar nesse mundo artístico. E aí eu fiquei lá trabalhando. Aí o Tunay, irmão do João Bosco, até morreu aí, né? Aí ele me chamou para me produzir o disco dele. Ele ia cantar na sala Sidney Miller, lá na Funarte, e eu vendia... E eu vendia os disquinhos dele, tudo. Aí eu vendia os discos dele na saída do show. Aí esse era meu trabalho de produção. Aí depois eu comecei a trabalhar com
Aí eu queria ser modelo, né? Aí todo mundo quer ser modelo. Aí fui ser modelo, aí fui ser figurinista das novelas. Aí fiquei de figurinista, aí fiquei fazendo capa de disco, de CD, tipo, fazendo a produção de figurino. Aí fiz. Então, assim, fiquei assim muito vivendo de bicos e trabalhei também um tempão nas lojas, como vendedora de boutique, né? E fiquei um tempão fazendo showroom, porque na época tinha Fenite, aí eu fazia showroom como modelo. E assim, depois que eu casei e vim pra cá, eu ainda estava trabalhando na TV. Aí eu saí da TV e falei que eu ia morar aqui, que eu não ia fazer mais nada. Aí eu vim abrir uma barraca de praia, lá em Cabralha. Aí fiquei de barraqueira, né? Tipo, barraca de praia, atendendo o público lá, foi muito legal. Aí depois a gente saiu daqui, foi pra Milão. Eu morei em Milão um tempão. Aí em Milão, eu não sabia quem eu era lá em Milão, porque eu falei, pô, o que eu vou fazer aqui? Aí eu tinha minha bebê, a Marina, que é essa da Representa, do vinho. Aí eu ia com ela pra piscina, que lá em Milão não tem praia, mas tem as piscinas comunais, né, que são as piscinas públicas. E eu levava ela para as piscinas, não sei o quê. Aí tinha um negão lá. Aí esse negão era africano, de Mali. Aí ele falou, você é brasileira ou é cubana? Aí eu falei, sou brasileira. Aí ele me convidou para fazer festa. Aí eu comecei a fazer festa, que eu não sabia que era profissão fazer festa. Mas eu estava de saco cheio de ficar levando a criança para o parque, porque eu nunca queria ser mãe, dona de casa. Aí ele falou assim, não, então você pode fazer minhas festas. Aí eu falei, então eu vou fazer suas festas. Aí eu liguei para minha amiga, falei, o que é fazer festa? Eu não sabia o que era isso. Aí ela falou, faz uma festa temática, aí você convida as pessoas para as pessoas fazerem o que você quer fazer, convida as pessoas. Aí eu falei, meu Deus, que tema que eu vou chamar para essa festa? Aí eu chamei o primeiro tema, que foi as religiões de matriz africana. Aí eu chamei, como era 4 de dezembro, era dia de Yansan. Aí eu falei, então vou fazer uma festa, já que ele é africano, o bar dele é Balafon, era um bar africano, aí eu vou falar a festa de Yansan, 4 de dezembro. Aí eu chamei uma menina lá para fazer uma muqueca e um acarajé, aí chamei 2 para dançar. E fizemos a super festa, e virou uma festa. E eu ganhei dinheiro fazendo festa. E ele, como era assim com o pessoal da TV e dos jornais, ele chamou o Correio de la Sera. Sabe o Correio de la Sera? Que é um jornal super importante lá de Milão. Não? Então o Correio de la Sera tinha a Graziella Carreira, e a Graziella Carreira veio pra festa. Aí falou a espumejante carioca fazendo festa de la Deia, de la não sei o que. Sabe, aí virou um ponte. Aí eu fiquei fazendo isso lá, um tempão fazendo festa brasileira. Aí depois eu fui para um evento grande, no chamado Extra Festa, da Rádio Comunista, que tinha lá, a Rádio Popular. Nessa Extra Festa, eu falei, nossa, tem barraca do Peru, barraca de Eritreia, barraca da África, não tem a barraca do Brasil? Aí eu falei, por que não tem a barraca do Brasil? Aí o diretor, é só você criar. Aí eu falei, então eu vou criar. Aí já me meti a criar a barraca do Brasil e eu virei a produtora dessa Extra Festa de Rádio Popular e botei a barraca do Brasil. E ele me convidou para fazer uma transmissão ao vivo de música brasileira e cultura brasileira dentro da rádio. E aí eu fui ser radialista. Aí fiz o programa de rádio chamado Avenida Brasil, é o nome que eu dei. Aí eu fiquei fazendo aquilo lá um tempão e dali me deu uma vitrine muito grande, porque a rádio é fogo, né? A rádio vai em qualquer lugar, vai até lá em Veneza, eu estava em Milão, a rádio estava indo lá. Aí eles me chamaram para fazer várias produções no Brasil, porque eles queriam levar a cultura brasileira para Milão, mas aí eles queriam com uma brasileira. Aí eu fiquei vindo com várias produtoras de Milão para o Brasil, com tudo pago, assim, tipo até o show. Então, nesse lugar eu cheguei em 2017. Em 2017, nós fazíamos a feira de artesanato aqui na rua, lá mais pra frente, onde tem um comércio mais forte, ali perto do Gaivota. Só que chegava no verão, eu fazia essa feira, mas acabava o verão, não tinha onde ir. Aí eu falei, não, tem uma casa ali, essa casa me parece bem interessante. Aí eu ocupei essa casa. Foi em 2017, estava toda ferrada, quebrada. A gente fez toda uma reforma nela, assim, né, na medida do possível. E começamos a ocupar essa casa e fazer dessa casa um espaço de arte e cultura. E aí, agora eu não saio mais daqui, porque eu me senti muito feliz aqui. E assim, os artesãos, nem todos vieram comigo, mas eu agreguei outros, né? Nem todos estavam na feirinha da rua. Aí daí, da rua, tem uns 3. Mas os 40 artesãos que estão aí dentro são outros.
Mas aí a história da venda do artesanato foi o que pegou, entendeu? Foi legal. Aí eu faço tanto a parte de artesanato como a parte de produção cultural para música. Tipo, sábado vai ter o samba, aí quando tinha capoeira era capoeira. Eu estou preparando para agosto uma festa de cultura popular, porque aqui a cultura popular ela é muito forte, né? Porque estamos numa comunidade ribeirinha, até Belmonte. Então vai fazer o boi duro, vai fazer o boi de Santo Antônio, o boi de Belmonte, as marisqueiras do samba de roda, trazer a quadrilha também, porque é uma coisa que ele está no imaginário das pessoas que vivem aqui, que é rural ainda. Mesmo que seja assim toda praiana, mas é rural. O que eles gostam mesmo é das coisas rural, o repente, os cordéis, aí a gente vai fazer um trabalho assim. Mas assim, eu estou no meu lugar, eu acho. Esse é o meu lugar.